Olá, sejam muito bem-vindos ao Ligado na Universidade, o programa da TV USP que mostra tudo o que acontece aqui no campus da USP de Bauru. Na edição de hoje vamos falar sobre o aniversário do Centrinho e dos planos aí do que se espera do hospital para os próximos anos. No dia 24 de junho, o Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, o Centrinho da USP, comemora seus 52 anos. Com mais de 100 mil pacientes matriculados ao longo dessas 5 décadas, o hospital é referência no tratamento de malformações craniofaciais, especialmente a fissura lábio-palatina. O Centrinho tem também intensa atuação na área de saúde auditiva, sendo pioneiro no tratamento cirúrgico do implante coclear. Em breve, o Hospital das Clínicas deve começar a funcionar, agregando ainda mais funções ao Centrinho. Para falar mais sobre o Centrinho, estamos recebendo hoje aqui o professor José Sebastião dos Santos, que é o superintendente do hospital. Professor, primeiramente, muito obrigado pelo senhor ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui, né? Professor, antes da gente falar do futuro do Centrinho, eu queria que o senhor fizesse uma breve avaliação, se eu não me engano, dá um ano e pouquinho de gestão que o senhor está oficialmente como superintendente do Centrinho, né? Como que o senhor avalia esse período, professor? Foi um período, assim, de ajuste interno, né? Eu acho que tinha uma questão muito importante, é que o Centrinho, ele dialogava pouco com a própria organização do Sistema Único de Saúde. E nós passamos a fazer isso, quer dizer, definir qual que era a oferta do Centrinho para o Sistema Único de Saúde e disponibilizar essa oferta para o Estado via Central de Regulação de Organização de Serviços de Saúde, que fica em São Paulo, e a própria DRS definir quais eram os pacientes que o Centrinho deveria atender. E até para o Estado fazer essa interface com os outros estados do país, né? Então, o que a gente chama de ordenação do acesso para o Centrinho. Isso passa pela CROSS. Passa pela CROSS, que é um hospital aí que nós chamamos de média elevada complexidade. Por quê? Porque quem, na verdade, financia parte do que o Centrinho faz é o Sistema Único de Saúde. E a universidade, ela, claro, compõe também um financiamento importante, mas isso entra no que nós chamamos de a linha de serviço de saúde. Então, é um hospital que tem que estar conectado com as políticas do Sistema Único de Saúde. E ele virando o Hospital das Clínicas, isso fica mais forte ainda, né? Porque é um hospital realmente vinculado administrativamente ao Sistema Único de Saúde, que vai ter a universidade para fazer, sem dúvida, a gestão acadêmica e dos serviços, mas nós vamos ter que dialogar muito com as políticas públicas que são definidas pelo sistema de saúde. Por isso que o ano passado, uma proposta nossa foi fazer um complexo regulador da assistência na região de Bauru, né? E que, de certa forma, isso foi um pouco difícil do pessoal entender, né, da importância disso. Mas é uma questão de tempo, né? Pode ter resistência, como teve ano passado, mas isso é uma questão natural que vai acontecer. E que é um sistema, é um serviço também ligado à rede do sistema de saúde, onde os pedidos ou a população entra em contato, os profissionais médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde avaliam risco, necessidade e encaminham para o melhor ponto no sistema de saúde, para evitar essas idas e vindas, esses gastos tanto para as pessoas quanto para o próprio sistema de saúde.
Professor, o senhor falou de resistência aí, é isso que eu ia te perguntar. No ano passado, no fim do ano passado, início desse ano, parte da mídia falou muito no desmonte do Centrinho, o senhor foi bem direto, bem claro em falar que isso não existia, foi bem firme nessa questão. É disso que o senhor está falando, dessa resistência, dessa dificuldade das pessoas entenderem que o senhor teve nesse período? Não, eu acho assim, quando você vem para cá e pensa em montar um curso de medicina, você tem que olhar para dentro do campus, olhar para o Centrinho, mas tem que olhar para o entorno. Sim. Né? E, de certa forma, as pessoas têm dificuldade de trabalhar um pouco nessa lógica. Né? O pessoal faz muita crítica à universidade, em parte eu acho que a sociedade tem razão. A gente tem que aprender a dialogar com a sociedade organizada e com os governos, e com os poderes constituídos. Não a universidade por ela mesma. Não, exatamente, ela não é um país. Embora algumas pessoas às vezes acreditem que seja um país, né? Que ela tenha um poder executivo, judiciário, legislativo, mas não é assim. Então você tem que fazer essa interface. E nós fizemos isso desde o início. Então, por exemplo, a proposta de organizar um complexo regulador da assistência à saúde para a região era pensando na organização do sistema de saúde da região e no Centrinho. Mas tem resistências. Tem resistências de dentro do próprio sistema, porque tem serviços que não querem ser regulados. Eles querem fazer o que eles querem. E não está certo isso. Eu, como superintendente do Centrinho, sempre disse para o corpo clínico aqui, não somos nós que selecionamos as pessoas que chegam aqui. Quem seleciona as pessoas para chegar aqui é o sistema de saúde. E os estudantes, os futuros médicos, têm que aprender isso desde cedo. Uma coisa é prestar serviço e outra coisa é organizar o acesso ao serviço. Porque você pode ter conflito de interesse. Né? Sim. Quando eu faço o atendimento, não sou eu que escolho o doente. Né? O doente que precisa, dependendo da necessidade, da minha oferta, chega a mim por uma via que é do sistema de saúde. Né? Então, assim, isso aconteceu do ponto de vista sistêmico, de entender o papel do complexo regulador, e dentro do Centrinho também no início, o pessoal, nós conversamos, falando, olha, a gente combinou de fazer algumas coisas para o sistema de saúde. É isso que nós temos que fazer, né? Porque o sistema é que sabe o que ele precisa, né? Não é um serviço isolado. Mas essa questão ela está muito tranquila no Centrinho. Eu acho que o Centrinho mostrou que ele está pujante. Acabamos de fazer um mutirão, né? Sei lá, foram operados aí cerca de 74 pacientes. Estamos ampliando aí por uma parceria que o Centrinho tem internacional com a Smile Train, o horário de anestesiologistas. E a negociação que nós fizemos via Universidade de São Paulo com a Secretaria foi para fortalecer o que o Centrinho faz. E, é claro, agregar outros serviços que possam fortalecer ainda mais o que o Centrinho faz e que também, de certa forma, ajude a região, ajudando a região de saúde, vai ajudar o curso de medicina. Então não tem jeito de pensar, como eu disse, no planejamento de um hospital ou de um curso de medicina olhando apenas para aquele hospital e olhando para dentro do campus. Isso não tem cabimento nos dias atuais. Isso aconteceu 30 anos, 40 anos atrás, quando nós não tínhamos um sistema de saúde como ele está desenhado hoje. Professor, o senhor falou aí do mutirão, desse mutirão recente, né? Para a gente encerrar esse primeiro bloco, queria que o senhor falasse um pouquinho da importância desses mutirões. Foi um mutirão de enxerto ósseo, né? Que é uma cirurgia um pouco complexa, né? Foram 74 mesmo, e até o pessoal ressaltou que em níveis mundiais isso é difícil de acontecer, um mutirão dessa magnitude. Queria que o senhor falasse um pouquinho da importância de mutirões como esse. O pessoal na saúde fala muito em trabalho de equipe, certo, né? Mas eu vejo assim, que os teóricos, eles são muito bons em falar de trabalho em equipe, né? Mas nós que somos cirurgiões, eu sou cirurgião, a gente tem que trabalhar em equipe. Se a gente não trabalha em equipe, o resultado ele não aparece, ou se aparece, ele aparece com defeito, né? Então, o que nós fizemos foi olhar para os recursos que tem no Centrinho, né? Pegar médicos, cirurgiões plásticos, otorrino, os anestesiologistas, juntar com os cirurgiões dentistas e falar, olha, nós temos que fazer essa etapa do tratamento. E essa etapa do tratamento envolve esses 3 profissionais, claro, com a estrutura de apoio do Centrinho, enfermagem e outros profissionais. E como tinha um contingente
grande de pacientes esperando essa etapa do procedimento. Falamos, nós estamos com todos os recursos, é só juntar, né, e fazer um trabalho organizado. Agora, eu já organizei muitos mutirões, participei de muitos, né. Nesse mutirão nós tivemos aí protagonistas como o professor Cristiano, que já é professor da faculdade, a doutora Roberta, mas o que eu disse para eles é o seguinte, ó, tirem lições disso. Para isso virar rotina, né? Mutirão é um negócio que nós fazemos para aprender como você estrutura um trabalho de equipe. Depois você tem que colocar isso no dia a dia. E é claro que nós aproveitamos para resolver o problema dos doentes, para mostrar também que a equipe ela pode se organizar e produzir esses resultados com regularidade, e também já colocamos estudantes para acompanhar, que é para ir formando uma cultura, né, de que, ó, problemas a gente tem que enxergar e tentar arrumar soluções, né? Às vezes é a partir de uma solução que a gente caracteriza como evento, isso vira rotina, e isso que é o bacana, né? Você fazer de um evento, tirar uma grande lição e aquilo virar uma rotina, as pessoas fazerem aquilo com naturalidade. A avaliação mais positiva possível, né, professor? Ah, sem dúvida. E outros provavelmente virão aí, porque tem a impressão que as pessoas aprenderam que elas aprendem muito, né, fazendo isso, e com certeza nós vamos fazer mais com os mesmos recursos. Eu acho que a lição é essa. Ok, professor, vamos fazer um breve intervalo. Ligado na Universidade volta já já, falando sobre o Centrinho. Estamos de volta com o Ligado na Universidade, hoje recebendo aqui o professor José Sebastião dos Santos, que é o superintendente do Centrinho da USP. Professor, qual que vem sendo o papel do hospital, do Centrinho, efetivamente no curso de medicina? Está aí na segunda turma, né? Qual que vem sendo o papel hoje do Centrinho no curso de medicina? Ainda sem o HC, né? Não, é muito importante. Nós temos, assim, vários profissionais do Centrinho que são muito diferenciados, né? Todos tiveram já formação acadêmica, e eles estão ajudando no curso desde o início, né? Atuando como colaboradores. E 2 já viraram professores, inclusive, né? Porque estão muito entusiasmados, né? É um curso com metodologia diferente, enfim. E nós temos aproveitado o dia a dia do Centrinho para fazer parte das atividades no Centrinho. E é claro que, estando no Centrinho, nós temos feito uma interface grande com o Sistema Municipal de Saúde e o Sistema Estadual de Saúde, na perspectiva de estar organizando aí o futuro Hospital das Clínicas, do ponto de vista assistencial. Então, por exemplo, na definição de futuros serviços que o Centrinho vai abrigar, nós já conversamos com a DRS, com o próprio município, até foi uma demanda do próprio Ministério Público, de acertar, olha, por exemplo, o Centrinho já mexe com problemas que envolvem a cabeça e pescoço. Então, por que não trazermos a neurologia e a neurocirurgia aqui para o Hospital das Clínicas? Que é uma lacuna em Bauru, né, professor? Uma lacuna em Bauru. Hoje tem uma dependência de Botucatu ou de outras cidades, né? Então, o papel tem sido esse, quer dizer, essa aproximação do Centrinho foi importante para o curso, mas também para a concepção do futuro Hospital das Clínicas, né? Então, o papel do Centrinho tem sido fundamental. Ele, inclusive, está abrigando um dos ambientes de formação muito importante para o curso, que é aquele núcleo de educação e capacitação em saúde, né? O NEX. O NEX. Então, nós organizamos lá, serve para os estudantes de medicina, mas também para os profissionais do Centrinho. Nós agregamos tecnologia lá que já vai poder ser utilizada no hospital, né? Digo um exemplo simples, tem ultrassom lá. Os estudantes aprendem anatomia, não só como a gente aprendia na minha época, 40 anos atrás, mas já conectado às imagens, né? E os médicos viram e falaram, nós podemos usar isso também para fazer, por exemplo, procedimentos nos pacientes que estão internados. E também já fizemos cursos aí de urgência para os profissionais da cidade.
Então é isso que eu falo, a gente não tem que ter fronteiras, né? Porque os problemas de saúde eles não têm fronteiras. E organizar o serviço, organizar o curso ou pensar na formação tem que ter essa lógica. Se a gente ficar muito nas fronteiras acadêmicas, os né? muros, né? Que eu falo, o poder burocrático, a gente provavelmente vai ter dificuldade de se desenvolver. Mas isso é um processo, eu acho que tem que realmente ir adequando, né, para uma cultura diferente. Professor HC, Hospital das Clínicas, o senhor fala bastante futuro Hospital das Clínicas. Como que está a questão hoje? A gente sabe que teve uma visita recente, vereadores, a Senag, né? Como que está a discussão, quais são os prazos que vocês trabalham, os valores envolvidos para que o HC comece a funcionar de fato? Não, primeiro, né, o que eu falei, nós temos o Centrinho hoje são 2 unidades, a 1 e a 2. Né? Só para o pessoal de casa ficar bem claro, pessoal de casa, a unidade 1 é onde funciona o Centrinho hoje. É onde funciona, é onde e começou. E o 2 é o prédião, conhecido como prédião. Isso, certo. que tem 11 andares, né? Mas o Centrinho hoje está funcionando nas duas. Certo. Né? Na unidade 2 tem mais uma atividade ambulatorial. E aí, quando nós chegamos, já tinha um diagnóstico de necessidade, ele foi aperfeiçoado. Então, o que a gente chama de lacunas, né, ou necessidades para as 2 unidades ter um padrão que nós chamamos sanitário. Esse é um local realmente para poder fazer atendimento ambulatorial, fazer procedimentos, fazer internação, fazer cirurgia. E esses prédios, como eles foram construídos, né, há muito tempo, eles vão perdendo o padrão sanitário. Por exemplo, um tempo atrás a gente não costumava ficar muito atento à questão da acessibilidade. Hoje é uma questão importante. Obrigatória. Então, é natural que também o Corpo de Bombeiros, para liberar hoje um estabelecimento, tem um rigor muito maior. Então, são prédios antigos e que precisam sofrer adequações. Então, nós fizemos esse levantamento, ele foi apurado e tem necessidade de investimento. Né? Então, tanto a unidade 1 quanto a unidade 2 precisa de investimento. Para fazer, e nós chamamos esse investimento de essencial e o desejável. É como na casa da gente. Tem coisa que é essencial, não dá para deixar, por exemplo, uma torneira vazando, né? E tem coisa que é desejável. Nós podemos colocar uma torneira de acionamento automático, por exemplo, né? Não mecânico. É a mesma coisa do hospital. Então a gente apresentou para a secretaria o que é essencial, o que precisa ser feito para poder ampliar o serviço e trazer novos serviços com segurança. E lembrar que nós estamos formando gente. Você tem que formar dentro de um padrão essencial, que chama. Né? Precisamos ter o desejável, né? Mas o essencial precisa ser garantido. Então isso foi feito. Isso é essencial, isso é desejável. Então esse foi o primeiro serviço. O segundo serviço, que é aquele que eu falei que nós fizemos com a DRS, o município, o Ministério Público, prestadores hospitalares, é que tipo de serviço que é bom trazer para o Centrinho. Né? Porque teve uma discussão uma vez de trazer parte do que o serviço que faz no hospital de base para cá. E na época nós nos posicionamos contra, porque não pode misturar urgência com eletivo. Sim. Porque a tendência é você não fazer nenhum nem outro direito. Né? A gente já tem uma experiência que serviço de urgência é bom estar localizado num prédio com uma cultura, uma rotina diferente, uma logística diferente. E o eletivo é separado. Então, pacificada essa questão, ficou definido que nós teríamos que fazer essa adequação sanitária e predial e depois trazer novos serviços. Assim, conhecendo o ritmo das coisas públicas, se conseguirmos fazer isso aí no próximo ano, um ano e meio, para depois trazer os outros serviços, eu acho que vai estar de bom tamanho. Eu já disse que Bauru, assim, a região de Bauru tem, em termos de estrutura, mais do que suficiente para atender as necessidades de saúde da população. Elas precisam funcionar. E funcionar de uma maneira mais organizada, mais coordenada. Né? Então, por exemplo, construção nós temos várias que estão desativadas. Tem aqui a unidade 2, Manuel de Abreu, mesmo o hospital de base tem leitos desativados.
Então precisa pôr para funcionar. Pôr para funcionar é mais difícil, porque demanda gente, tem investimento, né, equipamentos e tem o custeio. E isso custa caro. Então é por etapa. E os serviços que tem na cidade e na região dá muito bem para formar bons médicos. Nós precisamos de boas pessoas por trás desse processo, porque ele é mais do que suficiente para formar bons profissionais. Então, a gente tem que ser realista. Eu acredito que daqui um ano e meio, nós vamos estar acrescentando serviços no Hospital das Clínicas e a ativação vai ser paulatina. Ninguém põe um hospital de 250, 300 leitos para funcionar da noite para o dia. Isso é vender ilusão, né? A gente tem que ter uma certa ilusão, sonhar, mas não pode também sonhar muito alto, porque senão a gente tem pesadelo. O senhor falou que custa caro. Recentemente foi divulgado que são 12 milhões para o total, né, para o que vocês pensam de total, e 3 milhões e 100 mil para o início. Esses valores batem mesmo, estão corretos? Não batem, em torno de 3 milhões e meio, 4 milhões para a gente poder habitar. Certo. Né, que a gente chama de essencial. Rede de gases, precisa ter gases, né? Os pacientes precisam, às vezes, de suporte respiratório, precisa de aspiração. Então, para habitar, 3 milhões e meio, isso varia um pouquinho. Uhum. Agora, para ficar num padrão assim, confortável, né, de assim, dá para ocupar tudo, aí fica mesmo nesse valor, em torno de 12 milhões, estimado. Ok, professor, vamos fazer mais um breve intervalo, ligado na universidade e volta já já. Estamos de volta com o Ligado na Universidade, hoje recebendo aqui o professor José Sebastião dos Santos, que é o superintendente do Centrinho. Professor, no bloco anterior a gente falou um pouco de valores. Recentemente o governo do estado esteve aqui, né, o vice-governador, ele se comprometeu com esses investimentos. Isso ajuda bastante, né, esse compromisso que o governo do estado assumiu, né? Ajuda, como eu estava dizendo para você no intervalo, porque o governo está começando, né? Eles têm mais 3 anos e meio e fica muito feio prometer e não cumprir. Agora, é claro que, né, a população precisa saber, entre o compromisso público, né, numa agenda política, e o fato, existe um tempo, porque a gente tem que fazer muitos ajustes técnicos, né? Não é fácil fazer os pré-projetos. Os pré-projetos até existem, mas você tem que fazer o projeto executivo, tem que licitar, né? Tudo isso demanda tempo. E as amarras que nós temos, elas foram feitas justamente para não ter desvios. Então, é o que eu disse, é bom o governo ter feito esse compromisso, claro que ele tem todo o interesse em cumprir, porque eles têm mais 3 anos e meio de governo, eu acho que fica um pouco mais palpável, né, mais tangível, a gente fica muito animado com isso, e agora a gente tem que pautar isso do ponto de vista técnico para que pelo menos daqui um ano e meio, a gente comece a agregar serviços que a cidade e a região precisa aqui. Agora, isso sempre associado a uma organização. A gente não pode iludir a população. Vai ampliar e vai resolver. Não. Eu acho que tem que ampliar. Faltam serviços aqui, como eu já disse, os atendimentos neurológicos, neurocirúrgicos é uma necessidade. Também exames e procedimentos endoscópicos é uma necessidade que falta no Sistema Único de Saúde, mas isso tudo tem que ser associado à organização. A gente sabe que só ofertar serviço sem organizar não resolve o problema. E organizar é aquilo que eu falei, é identificar bem a necessidade e o risco, porque a saúde faz muito procedimento que não tem necessidade, né? É o que a gente chama de demanda. A gente tem que separar sempre demanda e necessidade. Tem uma fila de espera enorme para fazer exame de endoscopia. Mas se você for conversar direito e examinar os doentes, muitos daqueles exames não precisariam ter sido solicitados. Então, por isso que eu acho importante assim, ter uma regulação e ter o serviço regulado. Quer dizer, chegar a quem realmente precisa. Porque muitas vezes chega quem não precisa, porque foi mal avaliado pelo sistema. E por isso que um curso de medicina é importante. Sim. Né? Professor, com base em tudo que a gente conversou aqui, o que o senhor projeta para o Centrinho e para o HC, claro, estão bem associados, em termos de impacto local e regional para a saúde pública?
Eu acho que é o que eu falei, né? Agregar serviços que estão faltando, sem dúvida, isso pacifica esse conflito que tem entre a população e o sistema de saúde. E quando viemos para cá, nós pensamos assim, o curso está chegando, né, no momento, tipo assim, depois de 30 anos do Sistema Único de Saúde, e com um aprendizado nosso, que tivemos que fazer isso em outro local, e ele vai ter que mexer com a cidade e a região, assim como a organização do Hospital das Clínicas. Por isso que isso impacta um pouco a universidade, já está muito acostumada a planejar dentro dos seus muros. E um curso de medicina, nós aprendemos ao longo dos anos que você não faz pensando só no que você tem dentro da sua governança. Então tem que pensar o sistema de saúde, tanto a rede municipal quanto estadual, claro, com os responsáveis, né? No caso aqui, a nossa conversa é com o secretário municipal de saúde e com a diretora regional de saúde. E essa conversa ela vai se ampliando, porque a gente também tem que procurar o Ministério Público, Sim. dizer, é desse jeito que nós estamos pensando em melhorar essa tensão que existe entre a população e o sistema de saúde, que aparece no próprio sistema de saúde, mas às vezes aparece também no Ministério Público. E então, é o que eu falei, é um trabalho assim de identificar a necessidade, como eu falei, duas, né, exames e procedimentos endoscópicos e problemas neurológicos, neurocirúrgicos, mas tem outras aí. Nós vemos, por exemplo, a maternidade tem uma taxa de ocupação elevada. Talvez pensar também, se lá não dá para ampliar, vamos fazer, por exemplo, parto com pré-natal normal num lugar mais simples, deixar lá para fazer partos com pré-natal que a gente chama de patológico, onde as mães têm problemas de saúde, de risco, né? Então, é esse exercício. É não planejar assim isoladamente. Isoladamente, às vezes, é mais confortável, né? Dá menos barulho, mas você acaba não tendo assim uma pacificação mais duradoura, né? E eu sinto que Bauru e região tem um certo tensionamento mesmo entre a população e o sistema de saúde. E tem um certo desentendimento entre gestores municipais e estadual. Quem faz o quê, quem é responsável Exatamente. pelo quê, né? E eu senti que esse pessoal tem dificuldade de conversar. A gente não precisa tomar cerveja junto, ou, sei lá, fazer um esporte junto, entendeu? A gente tem que ser profissional, falar, olha, nós temos esse problema, a gente precisa sentar e dialogar e encontrar uma melhor solução. Mas aqui a gente de vez em quando percebe umas arrogâncias localizadas, né? Não, eu estou bem aqui, não quero me envolver com essa questão. E se sistemicamente a coisa funciona, todo mundo ganha, né? Eu acho que o paciente ganha, os profissionais ficam mais satisfeitos porque percebem que a coisa está se resolvendo de uma maneira mais célere, a população, e com certeza nós vamos formar profissionais muito melhores do que eu fui formado, né? Eu tive que aprender as duras penas, tá certo? Agora você pode criar um ambiente de assistência à saúde, de formação, de pesquisa, inovação, diferente, é só fazer uma leitura do que está dado, como eu falo, nas políticas do Sistema Único de Saúde, da assistência social, da segurança pública, da ciência e tecnologia. Se for dar uma olhada, uma leitura mais atenta nas políticas, elas mostram para a gente como é que tem que fazer. O problema são os homens, né, que estão por trás e que às vezes têm dificuldade de fazer esse diálogo. Professor, queria mais uma vez agradecer o senhor pela sua participação. Sei que está bem corrido todo esse processo aí. Muito obrigado por ter aceito nosso convite. Eu que agradeço. Prazer. Muito obrigado. O Ligado na Universidade de hoje fica por aqui. Esperamos que tenham gostado e até a nossa próxima edição.